somos gratos a Ti, ó Deus, por esta oportunidade nesta manhã que o Senhor concede-nos de estarmos aqui reunidos na Tua casa. Pai Santo, nós vamos estar agora ouvindo a Tua palavra. Deus bendito e santo, toma Teu Filho em Tuas mãos, assim como o Senhor tem feito todas as vezes. Faça de novo, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Pai bendito, fala conosco. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvir tudo quanto o Senhor tem para nos falar nesta manhã. Assim, Pai, nós oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento. Eu quero louvar a Deus por estar com vocês hoje nessa festa de missões. É uma alegria para mim. Missões é sempre um tema que me anima, me aviva e me alegra. E vir participar com vocês é um privilégio. Quero agradecer ao pastor Fábio Ottoni, que foi o contato, fez todo o contato, o convite para estarmos aqui, e louvar a Deus pela lembrança do nosso nome e confiança para estar ministrando aqui. Eu quero fazer duas justificativas, são dois pedidos de perdão à igreja. O primeiro é a ausência da minha família comigo, e o segundo é a ausência do material de imagens que iria trazer para vocês. Eu justifiquei ao pastor Fábio. Nós estamos a menos de 30 dias de voltar ao campo missionário. Estamos sendo enviados ao campo missionário mais uma vez, estamos indo para o Paraguai, e esses dias, principalmente essas últimas semanas, temos corrido bastante com muita coisa, inclusive documentação, encaixotamento de coisa, desmontar a vida, resumir algumas caixas, para que possamos estar no dia 10 de abril, viajando em direção à Cidade del Este, onde estaremos servindo ao Senhor e servindo a nação paraguaia como missionário, para a glória do nome de Jesus. Essa é a razão pela qual minha esposa não está aqui comigo, e os meus filhos sempre viajam comigo. Quando venho mais próximo de casa, ela está encaixotando coisas. E as mulheres que estão aqui sabem o que é encaixotar coisa em casa, né? Abrir gaveta, buscar coisas, escolher o que vai, escolher o que fica, porque nem tudo pode ser levado, a gente não vai conseguir levar tudo, e consequentemente os meus filhos ficaram com eles. E nessa semana, por toda essa correria, transporte e tudo, ontem à tarde seria o dia em que eu finalizaria o material, e eu precisei ministrar em um congresso de missões manhã e noite, e à tarde seria o horário de finalizar o material de imagens e fotos que havia preparado, mas à tarde me envolvi em um aconselhamento pastoral. Estavam com um aconselhamento pastoral com as equipes de missões, e não consegui finalizar. Cheguei em casa já meia-noite e voltei para cá pela manhã. Então peço que os irmãos me desculpem por esse inconveniente, mas vamos nos esforçar nesta manhã e noite para trazer uma palavra missionária. Eu quero te convidar ao texto-tema, capítulo 14 de Lucas, versículo 15. Como esse texto é lindo. Eu amo essa palavra, e essa mensagem que vocês escolheram, ela é tremendamente especial, missionária, missiológica, e nós vamos compartilhar algo de Deus hoje pela manhã e à noite dentro do tema que vocês escolheram. E hoje pela manhã eu quero me dedicar um pouco a fazê-los compreender sobre a missão, um pouco do nosso testemunho também, e o nosso papel como crentes dentro da missão de Deus. Amém? Lucas 14, 15 até o 24, vocês já leram, mas não custa ler outra vez. Diz assim a palavra do Senhor: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe.
E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fez o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Como eu disse aos irmãos, eu louvo a Deus por estar em uma manhã missionária e em um evento missionário, porque missões é o que tem movido a minha vida desde os meus 12 anos de idade. Eu estou com 39 anos de idade e temos experimentado uma experiência missionária desde os 12 anos de idade, para a glória de Deus. O Senhor me chamou para a obra missionária muito cedo. Eu aceitei Jesus aos 7 anos de idade. Aos 8 anos comecei a pregar o Evangelho. E aos 12 anos de idade, no dia 10 de janeiro do ano de 2000, dia do meu aniversário, eu estava em um ciclo de oração de mulheres, agradecendo a Deus pelo meu aniversário. E naquela tarde, ali na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte, de onde eu sou, Deus usou uma das irmãs do ciclo de oração que estava trazendo a palavra e profetizou uma chamada missionária na minha vida. Deus me disse que me levaria a lugares onde eu nunca imaginei pisar e a terras cujo idioma eu não conhecia. E aquela palavra caiu no meu coração de uma maneira muito especial mesmo. E eu sempre digo que eu saí daquele ciclo de oração naquela tarde, pronto para ir embora para o campo missionário aos 12 anos de idade, desejando que aquela chamada se cumprisse no outro dia. Mas o tempo de Deus nunca é o nosso tempo, e 7 anos depois o Senhor começou a cumprir o seu propósito missionário na minha vida, me levando à Venezuela, ainda solteiro, como missionário, para viver a minha primeira experiência missionária ali na cidade de Barquisimeto. Aos 19 anos Deus me fez experimentar a obra missionária na prática. Aos 19 anos o Senhor me fez ver a missão pelo lado de dentro, não somente a teoria missionária, não somente os testemunhos missionários, que são lindos e que nós escutamos, mas que às vezes são muito distantes de nós. E o Senhor me levou à Venezuela e me mostrou que Ele é não somente o dono da missão, mas o mais interessado em uma chamada missionária. Eu costumo contar esse testemunho quando trato de missões, porque esse testemunho de Deus na minha vida, na obra missionária, ele é uma mensagem de Deus para todo crente que tem uma chamada, de que o Deus a quem nós servimos é o Senhor que faz a missão acontecer. O Deus a quem nós servimos é o Senhor que está interessado na chamada de cada crente que está aqui, seja para uma chamada local, seja para uma chamada internacional, transcultural. O Senhor é o mais interessado na sua chamada. Eu tinha 19 anos, 18 anos quando fui desafiado a ir para a Venezuela, mas eu era um estudante da cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, e eu não sabia como aquilo aconteceria, não sabia como Deus faria, eu não imaginava que tinha condições naquele momento de estar em outro país. E quando o Senhor me levou para a Venezuela, para o campo missionário, eu viajei da minha cidade para Fortaleza e depois de um voo até o estado de Roraima, e de Roraima fomos de carro até a fronteira com a Venezuela, a cidade de Santa Helena, e ali na fronteira da Venezuela, ainda no Brasil, quando eu cheguei ali, estava recebido pelo pastor Jonatas Carneiro em culto, à noite, para pregar antes de entrar à Venezuela e viajar. Naquele culto eu me assentei no púlpito e olhei pela janela, me lembro como se fosse hoje, a igreja tinha essa posição, e eu olhava pela janela e conseguia ver a fronteira da Venezuela, o caminho que dava à fronteira da Venezuela. E naquela hora, aos 19 anos, me bateu um desespero muito grande. Apesar de estar me preparando desde os 18 para ir ao campo missionário, havia algo que me havia faltado, que era o idioma. Não havia condições de ter estudado o idioma, não havia dinheiro para estudar uma escola de espanhol. E quando eu estava ali no púlpito, prestes a pregar, ainda em português, ainda no Brasil, eu disse: Jesus, o que é que eu vou fazer na Venezuela? Eu não falo espanhol.
eu sou um pregador pentecostal, eu não consigo pregar de uma maneira lenta para que as pessoas possam traduzir para o espanhol, e me bateu um desespero sobre o que eu faria naquele país, o que eu faria na Venezuela, nos dias em que estaria ali servindo ao Senhor no campo missionário. Naquela noite Deus nos visitou naquele culto. Depois da pregação, o Senhor Jesus havia salvado pessoas, batizado com o Espírito Santo, manifestado curas naquele culto. E quando eu sentei no púlpito, depois de pregar, Deus falou comigo dizendo: isso será o que eu farei através da sua vida na Venezuela. Eu irei salvar, eu irei batizar com o Espírito Santo e eu irei curar os enfermos naquele lugar. Aquela palavra caiu no meu coração, mas como todo bom crente, a gente fica com o coração ainda temeroso de como Deus vai fazer. Você imagina que Deus vai fazer, sabe que Deus vai fazer, mas há um temor de como aquilo vai acontecer. E Deus então me permitiu entrar na Venezuela. Eu cheguei à cidade de Barquisimeto no dia 8 de março, dia da mulher, 8 de março do ano de 2007. 2007, estávamos ali na Venezuela, para a glória de Jesus. E eu fiz uma oração ao Senhor, porque havia tentado aprender nesses 3 dias de viagem, 48 horas na verdade de viagem, da fronteira até Barquisimeto. Havia tentado entender algo do espanhol, havia tentado assistir jornal, mas quando eu assisti o jornal, o espanhol que eu já não sabia ficou ainda pior, uma vez que eles falam muito rápido e a gente não consegue entender muita coisa no começo. Eu fiz uma oração ao Senhor naquele momento, e esse é o testemunho mais forte que eu vivi no meu início de carreira missionária. Eu disse ao Senhor: Senhor, Tu és o Deus que em Babel confundistes as línguas. O Senhor é o Criador de todos os idiomas. Não te custa me dar o espanhol, para que eu possa fazer bem a Tua obra aqui na Venezuela. Eu orei na quinta-feira, dia 8 de março, dormi, esqueci da oração, e no sábado, no dia do culto, a igreja estava cheia para o culto de recepção, e naquele momento da pregação, o pastor José dos Santos Lira, que já dorme com o Senhor, um pai, um pastor que me recebeu e me ensinou muito sobre missões, quando chegou o momento da palavra, ele simplesmente disse: vamos ouvir a palavra, me entregou o microfone e sentou. E naquele momento eu me angustiei, porque havia combinado com ele que ele faria a tradução da pregação do português para o espanhol. E eu virei para ele no púlpito, ainda sem saudar a igreja, e disse: pastor, o senhor precisa me traduzir. E ele disse para mim: pregue. E eu disse: pastor, o senhor sabe que eu não falo nada de espanhol, eu não consigo me comunicar, por favor, o senhor precisa me traduzir. E ele já era um senhor de idade, um pouco bravo, nordestino, olhou para mim e disse: prega, rapaz. E naquele momento que ele me deu a bronca e eu vi que ele não viria para o púlpito para me traduzir para o espanhol, eu virei para a igreja, abri a Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 1, saudei a igreja com a paz do Senhor, porque havia escutado durante todo o culto as saudações, li o versículo que havia reservado, porque havia passado as últimas 24 horas lendo aquele texto para não errar na leitura, e quando eu acabei a leitura do texto, o Senhor Jesus me batizou com o Espírito Santo uma segunda vez, e eu preguei por 56 minutos em espanhol, para a glória do nome de Jesus. E naquela noite, após a pregação, como confirmação de que o milagre havia acontecido, porque eu sabia que estava falando em línguas, eu sabia que estava pregando em espanhol, mas sabia que era um milagre sobrenatural, então não estava entendendo muito o que estava falando naquele momento. 26 pessoas se converteram a Jesus naquele culto, entregaram suas vidas a Jesus como sinal de que entenderam a palavra do Senhor. Desde aquele dia, o Senhor me deu falar em espanhol, pregar em espanhol, escrever em espanhol e ensinar em espanhol até o dia de hoje. E esse testemunho eu faço questão de contar aos irmãos, para que os irmãos saibam quem é o dono da missão, quem é o Senhor da missão. Muitas vezes nós medimos a obra missionária por aquilo que nós somos, por aquilo que nós temos e por aquilo que nós pensamos. Nós limitamos a obra missionária ao nosso tempo, à nossa idade, às nossas condições, quando na verdade o Senhor da obra missionária é o Deus a quem nós servimos. E quando eu sentei, depois de pregar 56 minutos em espanhol, Deus falou comigo dizendo: o maior interessado na sua chamada missionária sou eu, o dono da missão.
E o Senhor fez coisas extraordinárias no tempo em que estivemos servindo ao Senhor na Venezuela, pregando a palavra. Muitas vidas se entregaram a Jesus, muitas curas aconteceram, muitos milagres foram presenciados ali, muitos crentes batizados com o Espírito Santo, conforme o Senhor falou. Esse testemunho introdutório é para introduzir a vocês um princípio missionário que está no texto que vocês escolheram. O princípio de que a missão não é nossa, a missão é a missão de Deus. Nós aprendemos a vida toda, e essa é uma manhã missionária, eu voltarei com outros testemunhos, mas nós aprendemos a vida toda que a igreja tem uma missão. E vai parecer até estranho o que eu vou dizer para vocês, mas a igreja não tem uma missão. Deus tem uma missão e Deus tem a igreja para cumprir uma missão. Se você puder anotar na sua Bíblia, essa é uma verdade que está dentro de todas as páginas da Bíblia. A missão é a missão de Deus. Quando Jesus propõe essa parábola, ele diz que certo homem preparou um banquete. Certo homem preparou uma festa, uma recepção para os seus convidados. Ele não diz que o servo preparou. Ele não diz que foi ideia de outras pessoas. Não, ele disse que foi o dono da casa. O senhor da casa preparou o banquete. O senhor da casa era senhor do servo, que convida, que anuncia, que insiste para que as pessoas venham e participem. Mas foi o senhor da casa que preparou o banquete. É o senhor da casa quem coordena todos os movimentos que estão no texto. É o Senhor da casa quem coordena todos os movimentos que estão no texto. E o que Jesus está dizendo para a nação de Israel e, consequentemente, para a igreja nos dias de hoje, é que a obra missionária, que o projeto de Deus de agregar pessoas à sua mesa, não é um projeto nosso, é um projeto de Deus. Há um conceito que nós precisamos avivar no coração das nossas igrejas, nas nossas conferências missionárias, que é o conceito de missão de Deus. A missão pertence a Deus. A missão é totalmente do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar um Deus que está em missão desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, se esforçando para restaurar para si mesmo todas as coisas. E esse Deus em missão, ele conta com os seus agentes, ele conta com a sua igreja, ele conta com o seu povo para que essa missão aconteça, mas a missão continua pertencendo a Deus. Por que este banquete do capítulo 14, versículo 15 até o 24 é tão importante? Ele é importante porque ele não é um banquete do servo, ele é um banquete de um senhor, de um homem de demasiado peso social, porque a forma como Jesus constrói o discurso dá a entender que o homem que está propondo o banquete é um homem de peso social naquele lugar. Era um homem que deveria ser honrado, era um homem que deveria ser atendido, era um homem cujos compromissos com ele deveriam ser honrados conforme assumido. Jesus está construindo essa imagem para nos dizer que o compromisso no cumprimento da missão é o nosso compromisso com a missão de Deus, com o projeto de Deus. Sabe por que muitas igrejas, e aqui eu começo a me desculpar, porque quando falo de missões, o meu coração perde a rédea, perde as estribeiras, e às vezes a palavra mais emocionada vem e vai parecer um pouco contundente, mas eu preciso ser sincero com vocês. Sabe por que muitos crentes e muitas igrejas têm desprezado a obra missionária? Sabe por que muitas igrejas e muitos crentes têm apequenado a obra missionária, têm reduzido a obra missionária a um departamento, têm reduzido a obra missionária a uma oferta, têm reduzido a obra missionária a alguns eventos missionários? Porque nós construímos uma falsa ideia de que a missão é nossa. Nós construímos uma falsa ideia de que a missão nos pertence. E se a missão nos pertence, nós fazemos como queremos, quando queremos e se quisermos fazer. Se a missão é nossa e é assim que nós tratamos as nossas coisas, nós fazemos quando queremos e se queremos fazer. Basta você lembrar aquelas que são donas de casa e nós homens que ajudamos nas tarefas da casa, que não é todo dia que você levanta e a primeira coisa que você faz é arrumar a cama. Tem dia que você levanta da cama e deixa ela do jeito que está, porque ela é a sua cama, está dentro do seu quarto e você imagina que ninguém vai entrar ali para ver.
Mas quando uma visita vai na sua casa, você se preocupa em deixar a casa toda em ordem. Por quê? Para que a visita possa ver. E por que você faz isso? Porque a casa é sua, porque o quarto é seu, porque aquilo que é seu e que está somente ao alcance dos teus olhos, geralmente você trata da maneira que você quer e da forma como você quer e quando você quiser. É assim que nós temos tratado a obra missionária. Nós temos ouvido durante anos que a igreja tem uma missão, que a missão é a missão da igreja, que o projeto é o projeto da igreja. E quando nós adotamos o projeto como sendo nosso, pessoal, o que temos feito então no dia a dia, nós temos feito missão quando queremos, se queremos e da maneira que queremos. Mas sabe qual é a verdade do texto bíblico? A missão pertence a Deus. A missão não é da igreja. E se nós começarmos a pensar que a missão é a missão de Deus e não da igreja, nós nos sentiremos constrangidos a fazer missões. Nós nos sentiremos impulsionados a fazer missões. Nós nos sentiremos motivados a fazer missões. A motivação para participar daquele banquete não era a comida. A motivação para participar daquele banquete não era o status social. A motivação para participar daquele banquete era honrar aquele que era o dono da casa. Era manter a casa cheia para que todos soubessem que o dono da casa era honrado. Por isso, no versículo 23, que vocês escolheram como tema, e eu pregarei sobre ele à noite, o Senhor diz para o servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa se encha. Ele não está dizendo para que não sobre comida. Ele não está dizendo para que não sobre os preparativos. Ele está dizendo para que a minha casa se encha. E no encher da casa, o dono da casa é glorificado. E aqui eu estabeleço um primeiro princípio para você entender o que é a missão de Deus. A missão de Deus, ela é feita para que Deus seja glorificado. Eu vou repetir esta palavra. Eu não sei o que você esperava ouvir nesta manhã, mas eu preciso dizer aquilo que Deus propôs ao meu coração. Nós não fazemos missões por causa das almas perdidas. Nós não fazemos missões primeiramente para alcançar as nações. A primeira razão pela qual nós fazemos missões é para que Deus seja glorificado. A primeira razão pela qual nós fazemos missões é para que Deus seja adorado, para que o nome do Senhor seja exaltado em lugares onde Deus ainda não é exaltado. A casa cheia não era simplesmente uma satisfação social. A casa cheia em um banquete como aquele tinha a ver com a hombridade, a imagem do dono da casa. E nós fazemos missões para que a imagem de Deus, seja erguida, levantada, adorada e glorificada em todos os países para onde Ele nos chamou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se nós mudarmos essa ordem, se nós mudarmos essa razão de ser, se nós perdermos no coração o senso de adoração, a obra missionária se tornará um fardo, a contribuição missionária se tornará um peso. Se nós não entendermos que é pelo dono da casa, que é pelo Senhor do banquete que as coisas acontecem, a obra missionária se tornará um trauma na vida de muita gente. É por isso que hoje muitos crentes já não pensam mais em missões. É por isso que hoje, de cada 100 crentes, um quer ir para o campo missionário, porque perdeu-se a visão de que fazer missões é glorificar a Deus em países onde Deus ainda não é glorificado. Bendito seja o nome poderoso do Senhor Jesus. É por causa de Deus que fazemos missões. E se é por causa de Deus, o nosso coração precisa estar completamente devotado em um sentimento de adoração. Nós nos dedicamos, e é muito bom escutar os relatórios missionários. Nós nos dedicamos, e é muito bom escutar os testemunhos missionários. Mas há uma verdade que precisa ser resgatada no nosso coração: Deus sendo adorado em todas as nações. Se você abrir a sua Bíblia nos Salmos,
Os salmos são elementos missiológicos. Os salmos são proclamações de missões, coisas que Israel não entendeu e a igreja precisa entender, que Deus, desde o Antigo Testamento, anuncia que Ele é Senhor de todas as nações, aleluia, e que Ele deve ser adorado em todas as nações. Você quer ver? Abra sua Bíblia no Salmo 100, um salmo conhecidíssimo de todos nós. O Salmo 100 começa dizendo assim: celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Nós estamos no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento a nação de Israel era a nação de Deus, não havia um movimento missionário. Israel pensava que para ser povo de Deus tinha que ser judeu. Israel não pregava o evangelho a outras nações, mas quando Deus levanta o salmista, Deus revela para Israel o sentimento do seu coração, que ele não quer ser adorado e celebrado somente por um povo, que ele não quer ser adorado e celebrado somente por uma nação. Ele diz: celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, todos os moradores da terra, sirvam ao Senhor com alegria. Quem? Deus não quer ser servido somente por um povo. O serviço, a honra, o governo de Deus, o trono de Deus é reivindicado em todas as nações. Por isso ele diz: sirvam todos os moradores da terra, sirvam ao Senhor com alegria. Missão é a declaração do governo de Deus sobre todas as nações. Missões é a declaração do domínio de Deus sobre todas as nações. Por isso ele diz: todos os povos da terra sirvam ao Senhor com alegria. Deus não está como um rei absolutista, humilhando as nações e escravizando-as, não. Ele quer que nós preguemos. Para quê? Para que as nações amem a Deus e sirvam ao Senhor com muita alegria. E na sua palavra ele segue dizendo: apresentem-se a Ele com cânticos. Missões é levar todas as nações a virem ao grande banquete, mas não constrangidas e forçadas. Virem ao grande banquete apresentando-se com alegria, com alegria. Narabadarabacandarabacharabacandaraia. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, sirvam ao Senhor com alegria todos os moradores da terra, e apresentai-vos a Ele com cântico todos os moradores da terra. E aí vem o alvo maior da missão: que todos os moradores da terra saibam que o Senhor é Deus. Essa é a razão pela qual você deve fazer missão. Sabe qual é a minha oração nesta manhã ao seu respeito? É que você saia daqui com o seu sentimento de adoração a Deus avivado, porque eu sei que se Deus avivar o teu sentimento de adoração no teu coração, você se tornará um missionário. E o desejo de fazer com que todas as nações saibam que o Senhor é Deus, Ele será cumprido através da sua vida. Sabei que o Senhor é Deus. O convite para o grande banquete é para que os convidados saibam que o dono do banquete é Senhor, é Deus. Eu estava há um ano atrás, 1 ano e meio, quase 2 anos, em uma reunião com um pastor, coordenador de um projeto missionário na Índia. Nós estávamos expandindo os projetos missionários da igreja para a Índia. E eu sempre estive atento à missão na Índia, eu sempre estive atento aos projetos missionários em países não alcançados, mas algo me chamou a atenção enquanto eu estava ali naquela reunião com ele. Quando ele fala comigo, quando ele conversa comigo, ele diz assim: pastor, Jesus está salvando muita gente na Índia, e o projeto da igreja que nós estamos apoiando, uma igreja chamada Sport Show, o projeto da igreja entre 2025 e 2024 e 2030, o projeto da igreja para os próximos 6 anos na Índia, um país perseguido, é batizar 10 mil crentes em 4 anos. Não, você não entendeu, só uma irmã entendeu aqui à minha direita. Eu vou repetir essa palavra. Eu estou falando de um país com menos de 1% de evangelho, com 1, alguma coisa por cento de evangelho. Eu estou falando de um país onde pregar o evangelho não é permitido abertamente.
Eu estou falando de um país onde aceitar Jesus vai te fazer ser um desempregado e fechar todas as portas para você. Eu estou falando da Índia. Eu estou falando de um lugar onde os crentes, por aceitarem Jesus, são jogados na miséria. E ali existe uma igreja, o pastor Sudaká, coordenador de um projeto missionário, que está atendendo mais de 2.000 crianças, que está atendendo mais de 2.000 viúvas, que está cuidando de mais de 300 casas-templos. Sabe o que é casa-templo? Eles não podem em todos os lugares ter templo, e 300 casas se transformaram em templos abertos em cada vilarejo. Eu estou falando de um lugar onde abrir a casa para pregar o evangelho pode gerar a morte da sua família, e lá existe uma igreja que está programando batizar 10.000 crentes nos próximos 6 anos. 10.000 novos crentes nos próximos 6 anos. Quantos crentes nós estamos projetando batizar com toda a liberdade que temos no Brasil? Mas essa não é a minha tônica. Me permita dizer: sabei que o Senhor é Deus. Reconhecimento. Quando eu estava na reunião com o pastor Paulo Henrique, ele começou a me falar sobre a Índia, e uma ficha me caiu, e eu comecei a chorar inconsolavelmente naquela reunião. E sabe por que eu choro? Porque os indianos possuem hoje mais de 12 milhões de deuses. Mais de 12 milhões de deuses. Qualquer indiano, de uma maneira muito simples, poderia simplesmente dizer: eu aceito a Jesus. Eu aceito a Yahvé como mais um Deus do meu panteão. Qualquer indiano poderia simplesmente agregar um Deus mais aos 12 milhões que eles honram e adoram. Mas sabe o que está acontecendo na Índia? Quando os missionários, pastores e pregadores pregam o evangelho, os indianos estão abrindo mão de 12 milhões de deuses para aceitar um único Jesus e Senhor como seu Deus, Senhor e Salvador. Eu não sei se você entende a dimensão disso. É o Salmo 100 se cumprindo, dizendo que todas as nações saibam que o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E quando eu olho para a Índia, eu vejo isso acontecendo num panteão de 12 milhões de deuses. Os indianos estão olhando para as suas tradições, estão olhando para os seus deuses, para os seus templos, para as suas idolatrias, e diante da mensagem de Jesus, estão abandonando 12 milhões de deuses para aceitarem o convite de assentarem-se à mesa para o grande banquete do Jesus a quem nós pregamos. Bendito seja Deus. Missão é sobre fazer com que Deus seja conhecido e adorado onde Ele ainda não é adorado. O banquete não era simplesmente um evento social na parábola. O banquete aponta para o reconhecimento daquele que está convidando, para o reconhecimento da honra, da grandeza. Essa é a razão primeira pela qual fazemos missões, para que Deus seja adorado por pessoas por quem Ele ainda não é adorado. O Salmo 100 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu. É a graça do Salmo 100, é a mesma graça que está no banquete, é a mesma graça, é o presente de convidar pessoas indignas, é o presente de convidar aqueles que não mereciam, é a graça que chama os perdidos, é a graça que sai pelos becos e busca os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, aqueles que não podiam ser povo, mas desde o Antigo Testamento Deus está proclamando e dizendo: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Nós éramos os pobres, nós éramos os aleijados, nós éramos os cegos, nós éramos os coxos que estávamos jogados pelas ruas, que estávamos às margens de uma relação com Deus, mas de repente uma mensagem nos alcançou dizendo: há um convite da graça para você, há um homem grandioso e gracioso que está te chamando para se assentar à mesa com Ele. Bendito seja Deus, foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. A missão é a missão de Deus, não é a sua missão.
Não é você quem prepara o banquete, não é a igreja quem prepara o banquete, não. É Deus quem prepara o banquete. E essa é a intenção de Deus desde o Antigo Testamento, que todos os povos lhe reconheçam, que todos os povos sejam feitos povo dele, ovelha do seu pasto. E o versículo do Salmo 100 continua dizendo para todas as nações, pastor: entrai pelas portas dele. Quem? Todas as nações. Entrem pelas portas do templo, entrem em seus átrios com hinos. A visão de Deus, oh glória, a visão de Deus permanece a mesma. No Salmo ele está desejando que todas as nações entrem pelas suas portas com louvor, entrem em seus átrios com hinos. No banquete de Lucas 14 ele está dizendo: busquem, insista para que eles entrem, para que a minha casa se encha. Mas essa visão de Deus não mudou. Apocalipse capítulo 21 versículo 24, o texto diz: e todas as nações andarão na sua luz, e os reis da terra virão a Nova Jerusalém e trarão a glória ao nome do Senhor Jesus. A visão missionária de Deus não mudou. O desejo de Deus é ver todas as nações entrando em adoração diante do seu nome. Todas as nações em adoração diante do seu nome. Todas as nações. Todas as nações. Aleluia, todas as nações. Deus quer ver a casa cheia, não somente essa casa aqui. Deus quer ver a casa do céu cheia, a Nova Jerusalém cheia. Aleluia. A pergunta nesta manhã é: você vai participar disso ou não? A pergunta nesta manhã é: você vai se comprometer com isso ou não? A missão não é sua, você não pode fazê-la se você quiser, quando você quiser e como você quiser. A missão é a missão de Deus, é Ele quem dá ordem aos servos que somos nós, para sairmos convidando, proclamando e anunciando. Nós somos os servos, a missão é dele. E se o nosso compromisso e comprometimento, escutem promotores de missões que estão aqui, se o nosso compromisso e comprometimento, escutem pregadores e pregadoras e pastores que estão aqui, se o nosso compromisso e comprometimento for fazer exaltado o nome do Senhor do banquete, aleluia, nós teremos entendido a missão de Deus e nos mobilizaremos para que Deus seja glorificado. Nos mobilizaremos para que Deus seja glorificado. O servo se moveu para anunciar, para convidar e para proclamar, porque ele sabia quem era o seu Senhor. Ele sabia que o banquete não era do servo, era do seu Senhor. Ele sabia, ele tinha essa visão muito clara e categórica. É o Salmo 100. Eu poderia citar outros salmos, como o Salmo 117, o menor capítulo da Bíblia. E no menor capítulo da Bíblia o salmista diz assim: louvai ao Senhor todos os povos, louvai-o todas as nações. O que Deus espera? Que todas as nações o adorem. É por isso que o convite aqui é amplo. É por isso que a casa não pode ficar vazia, porque o banquete da graça foi preparado e ele deverá alcançar todas as nações. Nós estamos em um projeto de oração com os nossos filhos, Jonatas de 10 anos e Ayla de 6 anos. Estamos em um projeto de oração, todos os meses oramos por todos os países. São 7 países por dia. E todos os dias, quando vamos orar, nós lemos sobre o país, a sua população e o percentual de crentes que estão ali. Se o país é perseguido, eu passo para os meus filhos algumas informações do que é a perseguição, leio testemunhos para eles. Se eu conheço missionários que estão nesses países, nós enviamos orações a esses missionários. Gravamos um áudio orando por eles, e como tem sido salutar para a minha família. Meus filhos têm entendido que a missão pertence a Deus e que Deus precisa ser glorificado, deve ser glorificado em todas as nações. Mas sabe o que tem me chamado a atenção e me impactado? É o número de países onde Deus ainda não é conhecido. Há muitos e muitos países no mundo onde você tem menos de 1% de cristãos, 0,63%, 0,40 e algo, 0,50%. Estamos falando de países, não simplesmente países que estão na janela 1040, na região da Ásia, da África. Estamos falando de países do leste europeu, países que você talvez nunca imaginou que existisse. Países como Lituânia,
países como Eslováquia, Eslovênia, países que não estão no nosso mapa missionário. Há outros países, ilhas como Ilhas Faroé, ilhas que nós sequer ouvimos falar dos seus nomes, mas onde há pessoas. Nós estamos tão focados muitas vezes naquilo que nós conhecemos e que são os nossos projetos missionários, que nós nos esquecemos completamente de que existem muitos outros países no mundo. Nós falamos dos nossos países aqui da América Latina, nós falamos dos países africanos e nos esquecemos de países pequenos, nos esquecemos da ilha de Malta, por exemplo, nos esquecemos da ilha de San Marino, nos esquecemos de países como Trinidad e Tobago, nos esquecemos do Haiti, nos esquecemos de países que não estão no nosso radar, cujas bandeiras possivelmente nunca estarão aqui nos nossos púlpitos. Por quê? Porque não estão no nosso radar. Mas lembrem-se, o desejo de Deus não é ser adorado por algumas nações. O desejo de Deus é que o seu nome seja adorado por todas as nações e por todos os povos. Deus é digno de ser adorado por todos eles. E eu sempre digo aos meus filhos, a razão pela qual fazemos missões é para que Deus seja cultuado onde Ele ainda não é cultuado. Para que pessoas que não conhecem Jesus ou não têm possibilidade de conhecê-lo sejam alcançadas pelo Evangelho do Senhor Jesus. A missão é a missão de Deus. E aí vem uma verdade: nós somos convidados a participar dessa missão. A missão não é nossa. Deus está nos dando o privilégio de participarmos dessa missão. É um privilégio. Deus está te dando a graça de participar dessa missão. Você já imaginou receber um convite de Deus para uma coisa grande? Deixa eu ilustrar para que você entenda. Imagine se chegasse nessa manhã aqui o governador do estado de São Paulo, o senhor Tarcísio, e dissesse assim: eu quero convidar vocês para participar de um projeto em favor do estado de São Paulo. Eu acredito que a maioria daqui se sentiria muito honrado por receber um convite do governador do estado de São Paulo. Sentiria-se honrado por ser lembrado para um projeto tão grande como é o projeto do estado de São Paulo. Pois bem, eu preciso te dizer que você já foi convidado para um projeto muito maior do que o projeto do governador. Você foi convidado para participar da missão de Deus. Você foi convidado para participar da missão de Deus. Eu olho para essa parábola e algo me chama a atenção. O Senhor poderia, Ele mesmo, ter ido convidar os seus convidados especiais. Ele poderia, isso daria peso ou não daria? Imagine o dono da festa, o próprio Senhor, chegando para os convidados e dizendo: olha, eu vim aqui confirmar o convite. A estrutura da parábola é interessante, se você quiser anote. Por que o servo vai a primeira vez só dizer que o banquete está pronto? Porque esse tipo de festa acontecia da seguinte maneira: o Senhor convidava os convidados e dizia: quero te convidar para tal dia participar de um banquete comigo. Todos eles confirmavam o convite. E o Senhor voltava, preparava o banquete. E quando a comida estava pronta, Ele mandava o servo aos seus convidados simplesmente para anunciar e dizer: a comida está pronta, a mesa está posta, venham e se sentem. Aquele Senhor poderia, depois de pronto o banquete, voltar aos seus convidados. Ou diante da rejeição do convite, Ele poderia ter ido lá e ter dito: olha, vocês confirmaram comigo. Isso daria peso. Isso daria peso, e talvez ele não tivesse sofrido a rejeição que sofreu, mas o Senhor faz a anunciação por meio de um servo. Ele chama o seu servo e dá ao servo o privilégio de ser portador de uma mensagem, dizendo: vá e primeiro anuncie que o banquete está pronto. Esse servo aparece 3 vezes em 3 movimentos distintos dentro da parábola. E embora não seja ele a figura principal da parábola, ele é uma mensagem para nós. Por quê? Porque aquele servo é um mediador da graça. Aquele servo é o mediador do anúncio, do convite e da proclamação. Ou seja, ele é aquilo que Jesus quer que nós entendamos: um mediador da mensagem da graça de Deus. E aqui é onde nós entramos. Qual é o seu lugar? Se a missão é de Deus, qual é o seu lugar? Você é convidado para participar da missão de Deus. Como? Como um mediador da graça de Deus. A graça de Deus se manifesta às pessoas e às nações através da sua vida. Eu vou repetir essa palavra porque isso é um conceito que a gente não está entendendo nos nossos dias. A graça de Deus se manifesta às pessoas e às nações através das nossas vidas. É a sua vida que Deus vai usar. Deus não veio pessoalmente.
Deus poderia, mas não veio. Na obra missionária, pastores, Deus resolveu não andar sozinho. Na obra missionária, Deus resolveu contar conosco. Por quê? Eu não sei te explicar por quê, eu não sei justificar por quê, mas na obra missionária, Deus resolveu nos dar a graça de sermos participantes, como mediadores da sua mensagem, da sua graça. A mensagem de Deus chega ao mundo através de nós. O grande evangelista Billy Graham, o maior evangelista dos últimos tempos, partiu para a glória no ano de 2018, um homem que pregou em mais de 205 nações do mundo, que levou milhares de vidas a Jesus. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse: nós somos a Bíblia que o mundo lê, nós somos o sermão que o mundo ouve pregar, somos nós, o sinal de Deus para as nações somos nós. E essa é uma verdade. Eu estava em um movimento missionário, eu era ainda adolescente, tinha os meus 16, 17 anos e coordenava uma equipe de formação de jovens missionários no Rio Grande do Norte. E depois de seminários de capacitação, sempre estive envolvido com isso. Nós levávamos o grupo para uma cidade pequena, onde havia pequenas igrejas, poucos crentes, e fazíamos um processo de evangelização para quê? Para que a igreja pudesse crescer. Passávamos ali 3, 4 dias em oração e evangelização. Fomos a uma cidade chamada Serra de João do Vale, uma cidade em cima do pico de uma serra, um lugar esquecido por muitos, um lugar para onde fugitivos, pessoas que cometeram crime, geralmente iam, porque a polícia não subia lá para buscá-los. E nós fomos evangelizar naquela cidade, andávamos muito, era uma zona rural, não havia asfalto, calçamento, não, era terra pesada. E eu lembro que em uma manhã nós andamos demais para encontrar um conjunto de casas no meio do mato. O grupo era dividido de 3 em 3 pessoas. Dividimos o grupo de 3 em 3 pessoas para alcançarem as casas. E nós chegamos a uma casa, escute isso, para que você entenda quem somos nós no projeto missionário. Nós chegamos em uma casa de uma mulher. Tocamos a porta. Tem algum nordestino aqui? Tem que ter algum nordestino. Só tem nordestino. Se você é do Nordeste, você lembra que as portas do Nordeste, do interior, são divididas em duas, né? Uma porta de cima que fica aberta e a porta de baixo. E a porta de baixo estava fechada, só a de cima estava aberta. E nós chegamos na porta daquela mulher. Tocamos a porta. Quando a mulher nos viu no número de 3, ela já começou a chorar. E começou a chorar, e nós não sabíamos por que ela estava chorando. Antes mesmo de evangelizá-la, aquela mulher olhou para nós. Ela era católica, não conhecia Jesus, não havia sido evangelizada por uma igreja nunca. E eu perguntei para ela: por que a senhora está chorando? E ela disse para mim: eu estou com câncer. Eu tenho câncer no útero. E ontem à noite eu tive um sonho. E nesse sonho, 3 discípulos de Jesus chegavam à minha porta e eu era curada do câncer. Naquela hora me bateu uma mistura de temor, com choro, com quebrantamento, com convicção. Nós entramos na casa daquela mulher e não precisamos fazer nada além de falar para ela o que era arrependimento de pecados, o que era aceitar Jesus. Ela aceitou Jesus, oramos por ela e fomos embora. Alguns meses depois eu estava pregando na cidade de Triunfo Potiguar, uma cidade próxima, e ela soube que eu estaria pregando naquela cidade, e ela mandou as cópias dos 2 exames. O primeiro exame mostrando o útero com câncer, e o segundo exame recente mostrando o útero sem nenhum tumor, curada para a glória de Deus. Ela teve uma visão em que 3 discípulos de Jesus, não foi Jesus que foi lá, 3 servos de Jesus chegaram onde ela estava e ela foi curada do seu câncer. Bendito seja o nome. Nós somos mediadores da graça. Nós precisamos entender que as pessoas participam ou não do banquete do nosso Senhor através da nossa anunciação, convite e proclamação. 2010, eu estava na Venezuela, já casado com a minha esposa. Eu preguei naquela noite, coisas interessantes aconteceram. Na Venezuela eu vi muitos milagres acontecerem. Antes de 2010, ainda solteiro, eu estava em
num culto, pregando em um congresso, e naquele congresso Jesus estava fazendo coisas extraordinárias. Naquela manhã eu preguei sobre Mefibosete, eu nunca esqueci aquele tema. E naquela manhã Jesus curou uma criança que tinha os seus pés tortos, e eu nem sabia que ele estava ali e que ele era enfermo, mas de repente no final da mensagem, aquela criança teve os seus pés voltando para o lugar, a mãe saltou de alegria glorificando a Deus. Mas naquela manhã, diante daquela cura, eu fiquei crente, eu virei macho, eu chamei aqueles homens e mulheres à frente e disse: vamos orar, e Jesus vai curar os enfermos agora, Jesus vai curar os enfermos neste lugar. E veio uma jovem chamada Mariângel, não esqueço daquela moça, eu já a conhecia, era jovem da nossa igreja. O pai dela estava com um câncer, e um câncer no pâncreas, era um câncer gigante, um tumor que parecia uma bola, que cresceu e saiu, e ele estava em casa, foi mandado para casa para morrer. E naquela manhã eu estava orando pelos enfermos, e quando eu fui impondo as mãos e me aproximei dela, o Senhor disse para mim assim: diga a Mariângel que eu estou visitando o pai dela. Eu parei naquele momento, meu coração esfriou com muito temor e medo, e eu disse: Senhor, eu sei como está o pai dela, ele está em casa para morrer, ele está lá esperando somente a hora. Se eu disser que o Senhor está visitando um homem que nem crente é, eu estou dizendo para ela que o Senhor vai curar o pai dela. E Deus falou comigo dizendo: diga a ela que eu estou visitando a casa dela e o pai dela. E eu impus a mão e disse: Mariângel, Deus está visitando o seu pai, Deus está visitando a sua casa. E Deus disse: diga a ela que eu estou curando o pai dela. E eu disse: Deus está curando o seu pai. Eu preguei naquele momento, e confesso aos irmãos que ao chegar em casa fui dobrar os joelhos, fui orar, fui pedir misericórdia a Deus. Como nós somos incrédulos, como nós pensamos que a missão é nossa, como nós somos covardes. E sabe por que somos covardes? Porque não olhamos para a missão de Deus pela ótica de Deus, olhamos para nós e através da nossa ótica. Eu não sei por que esses testemunhos estão sendo contados, eu sei que Deus tem propósito nisso. Eu dobrei os joelhos e orei, eu cheguei na igreja no outro dia à noite, e no outro dia Diana, Mariângel e a sua família estava lá, e quando eu olho, o homem estava lá no culto. E quando eles me procuraram depois do culto, aquele homem aceitou a Jesus, e eu busquei saber o que havia acontecido, porque o tumor já não estava mais. E eles me contaram que na madrugada do sábado para o domingo, depois que nós oramos, eles estavam dormindo quando o homem começou a gritar e dizer: La pelota, la pelota. La pelota significa a bola, que era como eles chamavam o tumor. E ele dizia la pelota, la pelota, la pelota. E elas imaginavam que o tumor havia explodido, estourado, que o homem estava morrendo. E quando chegaram lá, que acenderam a luz, ele dizia: la pelota se foi, o tumor acabou, ele não está mais aqui. Aleluia. E ele foi para a igreja e aceitou Jesus como Salvador. Nós somos mediadores da graça, é através da nossa voz, da nossa anunciação, do nosso convite, da nossa proclamação, que os pobres, aleijados, cegos e coxos conhecem a graça de Deus. 2010, eu retomo o testemunho. Eu estava com a minha esposa pregando, voltei ao campo missionário, agora casado. Eu estava pregando com ela. Naquela noite, muita gente aceitou Jesus, muitos foram curados, pessoas foram curadas de asma, muitas coisas aconteceram.